Olá, eu sou o professor José Roberto. Vamos falar sobre teoria dos atos de fala. Bem, essa é uma teoria associada à pragmática, desenvolvida pelo filósofo da linguagem britânico da Escola Analítica de Oxford, John Austin. De acordo com essa proposta, quando nós dizemos coisas, nós estamos fazendo coisas. Inclusive, o título do livro do John Austin, em inglês, é How to Do Things with Words, ou seja, como fazer coisas através das palavras. Esse livro foi publicado em 1962 e é um marco na teoria dos atos de fala e na pragmática. De acordo com o John Austin, alguns verbos eles são performativos, isso porque eles realizam ações. E essas ações realizadas através desses verbos precisam acontecer em um contexto institucional para cumprir as condições de felicidade. Condições de felicidade, no contexto da pragmática, diz respeito à autoridade institucionalizada de quem emite ou de quem faz a declaração, o enunciado e utiliza um determinado verbo. Exemplo, eu vos declaro casados, ou eu vos declaro marido e mulher. Eu declaro o réu culpado, eu sentencio a 10 anos de prisão. Então, esses enunciados, eles acontecem e nós identificamos os verbos, os performativos. Declaro, o verbo declarar, sentenciar. E esses performativos, eles realizam ação no mundo. Isso porque quem os declara, imbuído da responsabilidade institucional para que se cumpra essa condição de felicidade, precisa ser um juiz, precisa ser um padre, precisa ser um pastor ou qualquer outra autoridade religiosa para que possa declarar e fazer o performativo, eu os declaro, ou eu vos declaro casados. O John Austin também lá apresenta níveis, 3 níveis dos atos de fala. O primeiro nível é o nível locucionário, o segundo nível é o nível ilocucionário e o terceiro nível é o nível perlocucionário. O nível locucionário diz respeito ao próprio enunciado. Exemplo, a porta está aberta. O nível ilocucionário diz respeito à intencionalidade, à intenção, aquilo que o falante quer dizer. Então, a porta está aberta, é possível, é provável que a intenção seja a de pedir alguém para que saia do ambiente. Essa é a intenção, é o nível ilocucionário. E o nível perlocucionário é o resultado dessa intenção, se ela é cumprida, se ela é realizada. Portanto, se a pessoa saiu ou não de dentro de um determinado ambiente. O John Searle, que foi um seguidor, ou é um seguidor dessa teoria dos atos de fala do John Austin, ele apresenta 5 classificações ou categorizações para os atos de fala. Ele diz que os atos de fala podem ser assertivos, quando comprometem o falante em relação àquilo que ele enuncia. Por exemplo, quando alguém faz um juramento numa conclusão de um curso, ou quando alguém profere ou declara o credo num contexto religioso, essa pessoa está assertivamente se comprometendo com o seu enunciado. Existem atos de fala que são diretivos, isso quando alguém dá uma ordem, feche a porta, abra a janela, traga-me o livro, são atos de fala diretivos. Tem atos de fala que são comissivos, são aqueles que comprometem o falante em relação a uma
ação futura, quando a pessoa promete: prometo trazer o livro de volta, prometo ajudar aos necessitados. Então, esses são os atos de fala comissivos. Os atos de fala expressivos são aqueles que estão associados às emoções, aos sentimentos, às atitudes do falante em relação a, por exemplo, felicitações, feliz aniversário, condolências, lamento, sinto muito, meus pêsames. Atos de fala declarativos são aqueles associados à mudança de uma realidade, conforme já apontamos em batismos, em casamentos ou em julgamentos. São atos de fala declarativos. Declaro réu culpado, eu vos declaro casados, são exemplos de atos de fala declarativos. Há algo importante que a gente ressalta também, em conformidade com essa teoria, que alguns atos de fala podem acontecer de forma indireta. Você, ao invés de dar uma ordem com o objetivo de resguardar a sua face, é um conceito também na pragmática, ao invés de você dizer feche a porta, você pode utilizar assim e dizer assim: a porta está aberta. Então você faz uma declaração com o objetivo de fazer um pedido, ou então uma ordem. Ou você pode mesmo fazer uma pergunta: você gosta de sorvete? Você está, na verdade, convidando alguém para tomar sorvete. Então você pode fazer uma pergunta, você pode fazer uma afirmação, e o objetivo, na verdade, a intenção, a força ilocucionária é de uma ordem. Então a gente, ao invés de dizer estamos à mesa, e ao invés de dizer passe o sal, a gente diz assim: você poderia me passar o sal? Você faz uma pergunta ao invés de dar uma ordem. Então isso tem a ver com polidez, isso tem a ver com gentileza, cortesia, né? E assim funcionam as bases desses atos de fala indiretos para demonstrar polidez. Bem, eu apresentei para você os fundamentos gerais da teoria dos atos de fala do John Austin e do John Searle. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe com pessoas que se interessam pelos estudos da linguagem. Nós temos materiais, livros, artigos, livros sobre teorias linguísticas que você pode acessar, estão disponíveis nas plataformas. Aqui vos falou o professor José Roberto, e até o nosso próximo vídeo.